Olá a todos, eu sou o Iris e este é mais um programa de entrevistas aqui na Rádio Radical. E hoje temos mais um convidado muito especial no nosso programa. Hoje estamos com a Rádio Radical. O nosso convidado de hoje é o presidente da União de Freguesia de Machel e Monte Redondo, Celso Carvalho. Tem 46 anos, é natural e residente de Machel. Frequentou a escola preparatória do Machel, hoje é B23 de Machel, nos anos de 1987, 1988, quinto ano, e 1988, 1989. Foi o número 4 do sexto A. Trabalhou mais de 20 anos numa empresa local e tem uma participação ativa em associações e coletividades locais. Foi subchefe dos Bombeiros Voluntários, instituição que serviu durante 20 anos. É autarca desde 1997 e é atualmente presidente da Junta da União de Freguesias de Machel e Monte Redondo. Muito boa tarde, Celso, e muito obrigado por ter aceitado o convite da Rádio Radical. Boa tarde, obrigado eu por este convite, naturalmente, que é um gosto estar aqui convosco. Se não se importa, vamos começar pela sua juventude. Como era viver no Machel no final dos anos 70 e início dos anos 80? Viver no Machel era maravilhoso, aliás, como continua a ser hoje, naturalmente. Aquilo que era para nós direcionado, havia quase nada. Havia um pequeno parque infantil à época. Nós jogávamos futebol no campo da Macieira, que naquela altura era privado. Ao dia de hoje é o Ecoparque da Macieira, que é da nossa autarquia, que tem outras condições. Não tínhamos um ringue polidesportivo como temos hoje. Seguramente mais de 50% das ruas do Machel à época eram de terra batida, não tinham alcatrão nem calçada. Portanto, em qualquer rua se fazia umas poças e jogava ao Berlim, fazia-se uma pista de carica. Depois, já no princípio da década de 80, já 2 ou 3 de nós, da nossa geração, que éramos muito mais que agora, porque havia irmãos com fartura, começaram a ter as primeiras bicicletas e, portanto, digamos que eram tempos muito saudáveis. Dava para jogar a bola na rua, porque só passava um carro de vez em quando. E ao dia de hoje, naturalmente, as coisas estão absolutamente diferentes. Há uma intensidade muito maior. A própria localidade de Machel cresceu imenso. Antes só havia um café, agora há vários cafés, vários pontos de comércio. Ainda bem que assim é, naturalmente, mas eram tempos muito mais calmos, em que nós não vivíamos a era 5G, naturalmente. Não havia computadores, não havia telemóveis, não havia redes sociais. Tínhamos que nos entreter, digamos assim, com outro tipo de brincadeira mais de rua, o que fazia com que nós fôssemos obrigados a sair de casa para brincar uns com os outros. No ano letivo de 1987-1988, ingressou na então Escola Preparatória do Machel, que tinha sido inaugurada 4 anos antes. Ainda recorda os primeiros dias de aulas da nova escola? Recordo, sim, senhora. Na década de 80 foi um ano de muitas inaugurações. Aliás, quando fui para a escola primária do Machel, pela primeira vez, também fui eu que inaugurei. Ainda tive 2 meses de aulas, onde é hoje o edifício da Junta de Freguesia. Aliás, onde andou na escola também a minha mãe e muita gente de outras gerações. Éramos muito menos preparados. Não havia, como disse na última resposta, não havia computadores, não havia mails para nós prepararmos o que ia acontecer no dia a seguir. E então era chegar aqui e descobrir todo um mundo novo. Nós estávamos habituados a chegar à primária e íamos todos direto à sala. Chegados ao 5º ano, tínhamos 17 salas, salvo erro, à altura, 17 ou 19. Acho que a última era a de ciências, a sala 19, para aí. E portanto foi uma descoberta. Tivemos ali uma semana quase só para nos adaptarmos a gerir horários, procurar salas. Refeitório nós não comíamos na escola, na primária, íamos almoçar a casa. Ao dia de hoje também já não acontece e, portanto, ainda bem que as coisas mudaram e evoluíram por esse caminho. Mas depois, uma vez integrados aqui, quase pelo menos a minha turma, especialmente os rapazes, estávamos sempre a rezar para que faltasse algum professor para ir para o campo jogar a bola, porque naquela altura era aquilo que mais nós fazíamos nas aldeias. E nunca sequer tínhamos visto um campo com linhas marcadas e balizas. Normalmente as nossas balizas eram 2 pedras ou 2 paus. E jogávamos ou na rua ou na erva ou numa coisa qualquer. E quando chegámos aqui realmente foi uma panóplia de coisas diferentes, de experimentações diferentes. E ao fim da primeira semana já não gostava nada de ir para a escola, porque normalmente o pessoal não gosta de ir para a escola e nós também éramos assim.
mas depois adorávamos cá andar, sim. Passou cá 2 anos. Que recordações guarda dos professores que teve? Tenho muito boas recordações, ainda me lembro de alguns, naturalmente, porque também só passou 40 anos, nem nada de especial, não foi bem 40, passou 35 anos, 34, 35 anos. Lembro-me de um setor de trabalhos manuais, que era o Pedro Jacome, que nós na brincadeira chamávamos Pedro Jacome. Um professor de Educação Física, que era do Sobrecurvo, o Eduardo Jorge Silvestre. Passaram pessoas que deixaram marca nesta escola, até porque eles cá estiveram muitos anos. No meu tempo havia o senhor Contínuo, o Mário, que tinha sempre a horta linda e maravilhosa, e nós na cantina comíamos morangos, batatas, coisas vindas da nossa horta, que também era uma coisa extremamente engraçada. E pelo aquilo que eu me apercebi um dia destes, não sei precisar nomes, mas em função das pessoas que aqui circulam, ainda há aqui um contínuo ou dois do meu tempo. Portanto, pessoas que já cá estão há alguns anos, há um bom par de anos, seguramente, e portanto também é engraçado vir aqui agora, enquanto autarca e já quase a chegar aos 50 anos, e ainda encontrar aqui nesta escola um contínuo do meu tempo. Não deixa de ser curioso. E dos colegas? Temos aqui uma foto do livro ponto do 6º A, em que o Celso é o número 4. É verdade, sou o número 4. No 5º era o número 6 e no 6º era o número 4. Consigo identificá-los a todos, naturalmente. Quase todos ainda consigo ver. Há aqui algumas particularidades engraçadas. O número 7 e o número 12 acabaram por casar e constituir família. O Hugo André e a Marina. O número 13 é a Marta, é a proprietária do supermercado da Irmejeira, também é interessante. Começando pelo número 1, a Karina trabalha no lar militar de Runa também. O Rui, número 19, é empresário metalúrgico, tem uma empresa ali ao lado sediada no Cadaval. O 24, o Vítor, o último nome dele é Camões e era por esse apelido que nós o tratávamos, que era o Camões. Também é construtor civil e continua a viver na terra natal dele, na Irmejeira. O 22, o Telmo, trabalha no ramo das carnes. A Paula, número 16, é cabeleireira, julgo ter um salão próprio no Atos Cunhados, Sobrecurvo. O número 3, a Andréia, emigrou, está nos Estados Unidos já há uns anos a esta parte. E portanto não me lembro, está aqui a Verónica também, que era da Ireira e agora casou e vive na Lobagueira. O Paulo Sérgio, número 18, também continua a viver em Vila Seca, na terra natal dele, e também trabalha numa empresa ligada à construção de pisos. E portanto há aqui alguns que estão cortados ao meio, não consigo identificar, mas mais ou menos acho que já passei os olhos quase por todos. Sim, lembro-me, se os vir, conheço-os todos, e alguns vejo com muita frequência, especialmente estes que nunca abandonaram a nossa freguesia. Àquela época, o nosso colega, que provavelmente ganhou mais dimensão, não sendo da nossa turma, mas que frequentou a escola nestes anos, ao mesmo tempo que eu, foi o Nelson Pereira, que chegou a guarda-redes do Sporting e posteriormente esteve no Mundial pela Seleção Nacional. E era nosso colega de escola aqui no Machial, numa turma ao lado, mas na hora do futebol encontrávamos todos também. A escola era diferente da atual. Quais as diferenças da escola dessa altura para a atual? A escola era bastante mais pequena. Nós, quando entramos aí, para já o portão principal não tinha esta configuração. Passava uma rua à direita, aquela rua que nos leva agora lá acima ao campo de futebol e ao ginásio. A escola era só da rua para a direita, do lado esquerdo não existia. Portanto, por aí já podes imaginar que toda a secção esquerda da escola é nova, ou seja, o pavilhão e este primeiro bloco aqui à entrada do lado esquerdo também é novo. Não existia no meu tempo, naturalmente. E aqui estes passadiços que servem para vocês não se molharem quando mudam de sala de aula, que vão daqui para baixo lá para cima, também não existia nada disto. Existia aqui embaixo este espaço polivalente que tinha o bar, tinha 2 mesas de ténis de mesa, que era onde nós estávamos quando chovia. O refeitório era completamente aberto, não tinha ali portas nem proteções nenhumas de alumínio. Ou seja, se nós estivéssemos aqui embaixo, todo o barulho que se fazia no refeitório, que era natural fazer, ouvia-se cá embaixo. E ali onde é agora, julgo eu, a biblioteca e a sala de tiro, não, então pronto, só a biblioteca ali à direita, de frente para o refeitório, eram os balneários. Era aí que nós tomávamos banho para fazer educação física e depois íamos lá para cima para o campo. Tomávamos banho, dávamos roupa, qualquer coisa do género.
E também isso agora está tudo alterado porque se construiu aquele bloco de balneários lá em cima, na lateral esquerda do campo, e portanto foram eliminados os balneários cá em baixo. E como se passavam os intervalos nessa altura? Bola. Cada um de nós trazia uma bola. Nunca havia falta de bolas na escola, era impressionante. As brincadeiras que nós fazíamos, eu julgo que isto está de ser tudo muito parecido uma coisa com a outra. Vocês agora, o que é que fazem nos intervalos? A maior parte de vocês estão agarrados aos smartphones a ver aplicações, jogos e essas coisas. Às vezes estamos lá em cima a jogar. Pronto, às vezes poucas. Toda a gente se agarra ao telemóvel porque é o que está na moda agora. No nosso tempo o que estava na moda era jogar a bola. Ninguém tinha telemóveis. E então ia tudo a correr para o campo. Dividíamos um campo em 3 ou 4 para jogar 5 ou 6 equipas de cada vez. Que era para todos brincarem um bocadinho. E basicamente era isso. Lembro-me que a brincadeira das meninas na altura, em que havia alguns homens que participavam, dos meninos participavam também, era jogar ao elástico. Não sei se vocês sabem que fenómeno é esse, mas era maravilhoso. Depois dava-se ali umas voltas nos tornozelos e aquilo dificultava. Tinha o grau de dificuldade 1, 2, 3, 4, 5. Depois ninguém podia tocar no elástico. E então fazia-se umas coisas engraçadas também. Eram esses tempos. Depois de sair da escola de Machel, por onde andou? Quando saí da escola de Machel fui trabalhar. Naquela altura, se calhar para aí 50, o dia de hoje é crime pôr as crianças a trabalhar com 12 ou 13 anos, mas naquela altura, se calhar metade da nossa turma, quando saiu da escola, foi trabalhar. Os tempos eram outros. E foi mais ou menos isso. Depois, aos 14 anos, ingressei nos bombeiros, que foi parte estruturante de toda a minha etapa de crescimento. E posso mesmo dizer que foi uma grande escola de vida, aqueles anos em que lá estive, com pessoas que nos marcam, que nos deram ensinamentos, transferiram experiências. E pronto, foi por aí. Sem nunca sair do Machel, naturalmente. Rádio Radical, a rádio da Escola Básica 23 do Machel. Em que altura se começou a interessar pelos assuntos da sua terra, de uma forma mais interventiva? Como te acabei de dizer, aos 14 anos ingressei nos bombeiros. Para aí aos 16, pela primeira vez, fiz parte de uma direção da Sociedade de Recreio de Machel, da nossa coletividade de Machel. E portanto começou por aí. Nos bombeiros, se era procurar proteger pessoas e bens, na coletividade a coisa já era diferente. Já tínhamos que organizar algumas festas. Na época era tradicional também fazer uns bailaricos e umas coisas, no pressuposto de, fazendo parte de uma direção, ter que criar atratividades para os sócios. E foi isso que fizemos. Eu naturalmente pertencia, mas depois também acabei por lá ficar 20 ou 30 anos quase seguidos, às vezes a passar de tesoureiro para o Conselho Fiscal, para a mesa da Assembleia e por aí afora. Sim, mas foi por aí que me comecei a interessar pela causa pública. E depois, a posteriori, conforme fui, digamos que amadurecendo, fazendo-me homem e com outro tipo de valências já adquiridas, nos 20 e tal anos, comecei a alargar a minha participação em outras atividades e coletividades da freguesia também. E, portanto, foi quase tudo de uma forma natural. Antes de chegar a Presidente da Junta, que funções desempenhou a nível autárquico? Então, antes de ser Presidente de Junta, que foi em 2005, de 97 a 2001 e 2001 a 2005, fiz parte da Assembleia de Freguesia, de então Machel só. À época a freguesia era só Machel, e julgo ali na casa dos 19 anos, quase a fazer 20 para aí, entrei então primeiro nessa equipa de 97, liderada por saudoso Augusto Aniceto, e 2001 também fui eleito para a Assembleia de Freguesia e cumpri os meus 2 mandatos naturalmente. Qual a razão que o levou a candidatar-se para o cargo de Presidente da Junta? Olha, isso é uma coisa estranha. Quando era, antes de ser Presidente de Junta, só queria ser bombeiro. Aliás, tive o sonho de ser bombeiro profissional e depois a vida circulou, deu voltas e nunca consegui ser. No entanto, o que é que aconteceu? O Sr. Augusto, à época, que era o Presidente da Junta, estava cansado, já tinha alguns anos no poder, a desenvolver as funções de Presidente,
teve um problema de saúde também, que o debilitou em alguma medida, e por conseguinte era preciso arranjar um substituto para 2005 para ser candidato à Junta do Machial, para a equipa que nós defendemos, né, um partido político. O que aconteceu à época foi que eu disse que não queria, quando vieram ter comigo, porque não estava focado, porque achava que era muito novo, uma série de coisas, enfim. Acontece que depois, em 3 meses, quem dirigia este tipo de trabalho e fazia este tipo de escolha para as listas políticas acabou por me convencer de que eu era uma boa solução, e aqui estou. Qual a sua opinião em relação à união de 2 freguesias que agora constituem a União de Freguesia de Machal e Monte Redondo? Minha opinião é boa, aliás, sendo certo, eu sou suspeito para falar, né? A União de Freguesias existe desde 2013, ainda nunca teve outro presidente que não eu, e portanto o futuro poderá mostrar outras coisas. É um trabalho de continuidade, não podemos achar que chegamos ali, colamos 2 peças e vamos embora, não. É um trabalho de continuidade, naturalmente. Há um sentimento por parte das pessoas de Monte Redondo que perderam a freguesia delas, que não deixa de ter alguma parte de verdade, mas também do lado do Machial também perdemos a nossa, porque acabaram as 2 e fizeram uma nova. Por causa da dimensão, a sede de freguesia acabou por ficar no Machial, uma escolha natural, naturalmente, passa a redundância. Sucede que pronto, temos que fazer um trabalho contínuo e profícuo, dar oportunidades de igual modo aos 2 territórios agora anexados, sem claro, nunca esquecer toda a dimensão que é a freguesia no seu todo. A antiga freguesia de Machial tem uma dimensão muito maior que a antiga freguesia de Monte Redondo. Nós temos localidades com muita gente, como a Eireira, a Aldeia Grande, a Ermejeira, que dão aqui um peso, e é preciso uma atenção especial, porque isto, no fundo, ser presidente de junta e ser presidente da freguesia não é só gerir o território, mas é gerir pessoas, e temos que ter atenção onde há mais pessoas, e se houver mais pessoas há mais problemas para resolver, porque há por lá mais vida. Mas sim, acho que a nossa fusão foi daquelas que calhou bem, que foi pacífica, e não tendo a obsessão de agradar a toda a gente, mas esforçando-me para isso, acho que o saldo é positivo. Se não queres passar mal, ouve a Rádio Radical! Agora vamos falar da nossa escola, que este ano completa 40 anos desde a sua inauguração. Que relação existe entre a junta e a escola? Olha, infelizmente durante alguns anos não houve relação, posso mesmo dizer assim friamente, porque a escola só se relacionava com o Ministério da Educação, porque era assim as regras. Há 2 ou 3 anos esta parte, com a delegação de competências do Ministério da Educação para a Câmara Municipal, a Câmara Municipal, digamos que abriu a oportunidade da junta participar aqui em algumas coisas na escola. E tem sido um caminho extremamente interessante e feliz, julgo eu. Já fizemos algumas intervenções exteriores, na manutenção, na limpeza, pequenas obras, pequenos arranjos. Temos aí uma surpresa para fazer no próximo arranque de ano letivo, que aí vem. E estou imensamente, diria, feliz, porque autarquia, junta de freguesia, significa poder de proximidade, e não fazia sentido estarmos aqui ao lado um do outro e não podermos trabalhar em conjunto. E, portanto, nesta altura acho que as coisas estão no bom caminho, estão a correr bem, e, como te disse, fico feliz por, enquanto Presidente de Junta, poder ajudar, digamos assim, modestamente, a que a escola possa ser um lugar mais agradável, mais bonito, e que podemos estar em conversa constante para resolver problemas que vão aparecendo naturalmente. Reparamos que a junta tem feito, ultimamente, algumas intervenções no espaço escolar. Que tipo de intervenções já estão feitas e quais as próximas? Foi o que acabámos de falar. Essencialmente temos tratado do espaço exterior, da manutenção. O que é esta coisa da manutenção? Cortar ervas, tapar buracos, às vezes há pedras que se partiram, estão fora do sítio, arrumar, trabalhos de pedreiro, pinturas, temos algumas paredes que queremos intervir agora nesta interrupção letiva, para quando vocês voltarem em setembro a escola estar ainda mais bonita, e portanto será sempre nesta senda.
À parte disso, é tudo aquilo que quem dirige a escola entenda solicitar à Junta de Freguesia, e é para isso que cá estamos, para trabalhar em conjunto. Sendo certo que a nossa colaboração é sempre feita em estreita ligação com quem dirige a escola. Nós não entramos aqui e começamos a fazer A, B ou C de coisas. Não. Sempre que nos solicitam alguma coisa, eu tenho vindo cá, reunimos com quem decide e depois tomamos as nossas decisões e executamos os trabalhos. O que nos pode dizer em relação ao futuro da escola? Bom, o futuro da escola só pode ser risonho, naturalmente. Tivemos aqui há alguns meses esta parte, aquele que é o mais conceituado e famoso arquiteto de escolas do mundo, um senhor japonês que se dá pelo nome de Tezuka, foi encomendado por parte da Câmara em parceria com o Ministério da Educação, mas já com conhecimento aqui do agrupamento, da intenção da autarquia construir ali na zona de baixo da rampa, num terreno já adquirido há algum tempo, um centro educativo aqui para a nossa freguesia Machial, Monte Redondo já tem, para juntar ali todas as primárias e, digamos que da mesma vez, acabar por remodelar também toda aqui a escola 2-3. As salas, como acabaste de dizer, têm 40 anos, há algumas coisas que elas precisam ser adaptadas, nomeadamente o vosso conforto, o frio e o calor chegam a ser extremos aqui nesta escola, a qualidade dos quadros magnéticos, o conforto das cadeiras, a modernidade das mesas, ou seja, está tudo nesse projeto que está a ser construído e quero crer que dentro de 3-4 anos vamos ter escola nova. Tradicionalmente, o nosso programa pedimos ao convidado para escolher uma música para a final de emissão. O que vamos ouvir e porquê? Uma música. Sabes que as músicas são intemporais, elas nunca se apagam. Ficam sempre nas nossas memórias, músicas e músicas e músicas e músicas. Não posso precisar que música é que eu ouvia com 11 ou 12 anos. Naquela altura era tradicional nós andarmos com um Walkman, com uma cassete, a ouvir música, porque quem tinha um Walkman naquela altura era rei e senhor, né? O que é que tinha um Walkman? Aquilo custava quase 1000 escudos, agora são 5 euros. Ninguém tinha no nosso tempo. Havia 2 ou 3 que tinham. Eu tive a felicidade de ter um que uma tia minha me trouxe da Suíça uma vez. E portanto as músicas, sendo intemporais, elas perduram na vida. Depois definir qual é que nos marcou mais é diferente. A música que eu mais gosto e aquela que mais me arrepia ainda ao dia de hoje, e todos os anos eu a ouço pelas funções que desempenho, é a Grândola Vila Morena de Zeca Afonso. E explico porquê. Eu sou natural aqui do Machial, nasci no seio de uma família pobre, de agricultores. O meu pai não sabia ler nem escrever. E para mim, Zeca Afonso identifica a liberdade, aquilo que foi o 25 de Abril de 74. E identificar a liberdade em 25 de Abril de 74 significa oportunidades iguais para todos. E se eu ao dia de hoje gosto muito de ser Presidente de Junta, se não houvesse 25 de Abril, nunca um filho de um agricultor que não sabia ler nem escrever teria chegado a Presidente de Junta. E portanto a música que marca muita gente da minha geração, embora eu não o tenha vivido, quando nasci 3 anos depois, mas foi sem dúvida alguma o tempo de Salgueiro Maia que fez com que várias gerações daí para cá tivessem oportunidades como os nossos antepassados nunca tiveram, e alguns foram obrigados a andar nas guerras coloniais, como foi o caso do teu avô também, por exemplo. E portanto aquela música que eu acho que valeu a pena e que quando eu ouço ainda me arrepio é sem dúvida alguma Grândola Vila Morena. Deixamos-os com o tema Grândola Vila Morena, José Afonso. Grândola Vila Morena,
terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. Terra da fraternidade. Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade. Grândola a tua vontade. Jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Muito obrigado, Celso, por esta interessante conversa. Obrigado, eu, Iris. Bom dia. E, esperando que tenham gostado tanto como nós desta conversa, despede-se a Iris. Até à próxima, aqui na Rádio Radical. Boa tarde.